Não era ir para a quarta questão, era para a terceira, que eu me empolguei aqui. Vamos lá. Explique por que a função a seguir é descontínua no número dado a igual a 1. Para explicar por que ela é descontínua, você tem que lembrar quais são os 3 itens que uma função contínua precisa atender. O primeiro item é f de a tem que existir, o que é a mesma coisa que dizer que a função está definida no ponto A ou que o ponto A possui uma imagem. A segunda condição é que o limite da função f, quando x tende àquele ponto, que é o que eu estou verificando, esse limite tem que existir. Então, o limite da função f quando x tende a existe. E a outra, que ficou apertada, eu vou escrever aqui, é que esse limite da função f quando x tende a tem que ser igual a f de a. A gente vai fazer a verificação de todas. No primeiro, ó, como a ali é 1, quem é f de 1 no nosso caso? F de 1 é o próprio 1. Para eu verificar se o limite existe, o que eu tenho que fazer? Calcular os laterais. Então, eu vou calcular. Eu vou botar aqui um azulzinho mais claro. Limite, quando x tende a 1 pela direita. Eu vou colocar ali já o x em evidência, tá? X fatorado aqui, ó. E embaixo também vou fatorar. É x menos 1 sobre x mais 1. Muito bem. Aí eu vou simplificar aqui, ó. Cortei. E quando eu for substituir, vai dar o quê? 1/2. Agora eu vou ter que fazer a conta do limite pela esquerda. Quando tende... A fatoração é a mesma, então, na verdade, o que vai sobrar é isso aqui, ó. X mais 1. E quando a gente substituir, também vai dar 1/2. Então, eu estou verificando o quê? Que a primeira ela está correta, a função atende, e a segunda também. Só que aí na terceira já está comprovado que ela não é atendida. Por quê? Porque o f de 1 é diferente do limite da função quando x tende a 1. Porque aqui eu achei 1/2, que é diferente de 1. Então, esse é o motivo dessa função ser descontínua. A explicação. Por que a função é descontínua? Ela é descontínua porque o limite da função quando x tende a 1 é diferente do f de 1. Tá? Agora sim, vamos para a quarta questão.